A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadar e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos utilizá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Por nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até onde seja, onde você esteja, ou até onde você vá. Por isso, lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em vocês se juntar em um só Espírito, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, é um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, é que houveram sorteios. Hoje, livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco nos versículos 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determinou o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos a todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome. E que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. Sabe o que nós estamos oferecendo? 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esse ministério de sorteios não vão do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas mais de 100 denúncias, com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo.
Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 15, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. Seja muito bem-vinda, Karina Belo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela sua presença. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glória ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje, logo após os 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à oração que vou apresentar as minhas mãos para sortear cada um livro e um capítulo para a meditação de todos vocês. Glórias ao Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas as vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja Canta Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e uma muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos desses 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia e meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início aos 2 primeiros livros de hoje. Isaías com 66 capítulos e 2 João, que contém um capítulo. Capítulo 44, Isaías capítulo 44. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver.
Glórias ao Senhor Deus. Isaías 44, que contém 28 versículos. Israel, o escolhido do Senhor. Agora, porém, ouve a Jacó, servo meu, a Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou, que te formou desde o ventre. O que te ajudará? Não temas, ó Jacó, servo meu, Jesurum, a quem escolhi. Pois derramarei água sobre o sedento, os rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eles brotarão entre a erva, como salgueiros junto à corrente das águas. Glórias ao Senhor Deus. 2 João, com um capítulo. Que contém 13 versículos. O presbítero é a senhora eleita, seus filhos a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que está em nós. E para sempre estará conosco graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo e do Pai. Serão conosco em verdade e amor. Glórias ao Senhor Deus. Seja muito bem-vinda, Geisa. Muito bem-vinda, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vamos à oração. Para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 2. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chegando agora com essa ministração da Tua Santa Palavra, através dessa sua igreja virtual, @Igreja 70 Santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco e no seu espírito, de toda opressão e depressão do mal, é que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Seja muito bem-vinda, Joelma, você possa ser muito abençoada nesse dia, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito, João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta e espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a
21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolha seu número de 1 a 70, para que você possa receber um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de verdade, falar ao seu coração. Glórias ao Senhor Deus, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje eu vou iniciar pelos rebanhos de números pares. 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Vamos ao livro e o capítulo para esses rebanhos. Ezequiel, com 48 capítulos. Ezequiel, capítulo 5, para o rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. Ezequiel, capítulo 5. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos. Mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo para a sua presença onde você estiver, o Espírito Santo de verdade. Ezequiel capítulo 5, que contém 17 versículos. Tu, ó filho do homem, pega uma faca afiada como navalha de barbeiro e usarás raspando com ela a tua cabeça e a tua barba. Então tomarás uma balança e repartirás os cabelos, a terça parte queimarás no fogo no meio da cidade. Quando se cumprir os dias do certo, então tomarás outra terça parte e a ferirás com uma espada ao redor dela. A outra dessa parte espalharás ao vento, pois desembainharei a espada atrás deles. Apanharás, porém, deles um pequeno número e os atarás nas abas das tuas vestes. Desde ainda tomarás alguns e os lançarás no fogo para queimá-los. Assim sairás um fogo contra toda a nação de Israel. Glórias ao Senhor Deus. 4, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67. Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2.
que contém 29 versículos. Carta à igreja de Tiatira. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações. Com vara de ferro regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro. Assim como também recebi a autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glórias ao Senhor Deus. Trinta e quatro, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. 1 Samuel, com 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Contém 22 versículos. Israel pede um rei. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízo sobre Israel. O seu primogênito chamava Joel e o segundo Abias, e eles foram lidos em Berseba. Seus filhos, porém, não andaram nos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o juízo. Então as autoridades de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel a Ramá. Glórias ao Senhor Deus. 16, 56, 15 e 55. 16, 56, 15 e 55. Salmos com 150 capítulos. 119, do versículo 25 a 32. Salmos com 150 capítulos. Para o rebanho santo de número 16, 56, 15 e 55, o Salmo 19, do versículo 25 a 32, contém 176 versículos. Mas você vai ler do 25 ao 32. A minha alma está pegada ao pó, preserva a minha vida segundo a tua palavra. Meus caminhos te descrevi, e tu me ouviste. Ensina-me os teus decretos, faz-me entender o ensino dos teus preceitos. Assim meditarei nas tuas palavras, a minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 271 e 69, 271 e 69. Eclesiastes com 12 capítulos. Capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9, que contém 18 versículos. O seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já o Senhor Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. 22, 50, 21, 49. 22, 50, 21, 49. 1 Reis com 22 capítulos. Capítulo 5. 1 Reis, capítulo 5, contém 18 versículos. Preparativos para a construção do templo. Salomão tinha 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que tralhavam pedras nas montanhas. Foram os mestres de obra que estavam sobre aquele serviço, 3.300, os quais davam as ordens ao povo que o executava.
Mandou o rei que trouxessem grandes blocos de pedra escolhida e lavrada para servirem de alicerce para o templo. Lavravam-nas os edificadores de Salomão, e os de Irão e os gibalitas. Preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Glórias ao Senhor Deus. 26, 46, 25 e 45, 26, 46, 25 e 45. Jeremias com 52 capítulos. Vamos ao capítulo do livro 3 de Jeremias. Capítulo 6, Jeremias, capítulo 6. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, onde você estiver. Jeremias capítulo 6 contém 30 versículos. Fugi para a segurança vossa, filho de Benjamim, fugi de Jerusalém, tocai a trombeta em Tecoa, e levantai os sinais sobre Bet-Recarém, pois da banda do norte surgem um grande mal e uma grande destruição. A formosa e delicada filha de Sião eu deixarei desolada. A ela virão pastores com seus rebanhos, levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos e subamos ao meio-dia. Ai de nós, que já declina o dia, já que vão estendendo as sombras da tarde. Glórias ao Senhor Deus. 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. Seja muito bem-vinda, Marilete, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Oséias com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Oséias, capítulo 7. Oséias, capítulo 7, para o rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. Oséias, capítulo 7, que contém 16 versículos. Quando eu queria restaurar a sorte do meu povo, quando eu queria sarar a Israel, descobriram-se os pecados de Efraim e os crimes de Samaria. Pratica a falsidade, o ladrão entra à horda dos salteadores, rouba por fora. Mas não consideram no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora os cercam as suas obras diante da minha face estão. Com a sua malícia alegram o rei, com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes são ao forno aceso pelo padeiro, cujo fogo não precisa atear desde o amassar a massa até que seja levedada. 14, 58, 13 e 57, 14, 58, 13 e 57. Antes de eu continuar o sorteio para esses rebanhos, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil.
Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Vamos dar continuidade ao sorteio do livro e do capítulo para esses rebanhos que eu acabei de sortear. Juízes, com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro dos Juízes para esses rebanhos. Sejam todos muito bem-vindos. Juízes, capítulo 9. Para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. Juízes capítulo 9 contém 57 versículos. Revolta contra Abimeleque. Havendo Abimeleque reinado 3 anos sobre Israel, enviou o Senhor Deus um espírito mau entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, os quais procederam traiçoeiramente contra Abimeleque, para que a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal, como também o sangue deles, recaísse sobre Abimeleque, seu irmão, que o matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que lhe ajudaram a matar seus irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram contra ele homens sobre os cumes dos montes para emboscar e assaltar todo aquele que passava pelo caminho. E contou-se isso a Abimeleque. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47. 24, 48, 23 e 47. E o livro é o livro de Tito, com 3 capítulos.
1. Tito capítulo 1 contém 15 versículos. A graça da salvação manifestou-se a todos, pois a graça do Senhor Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos nesse presente século, sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Senhor Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Fala essas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. Marcos com 16 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Marcos. Marcos, capítulo 5, para o rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. Marcos, capítulo 5, contém 43 versículos. A filha de Jairo é cura de uma mulher enferma. Tendo o Senhor Jesus passado de barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito: minha filha está à morte. Rogo-te que venha e lhe imponhas as mãos para que sare viva. Pelo que o Senhor Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, comprimindo-o. Glórias ao Senhor Deus. 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Êxodo com 40 capítulos. Êxodo com 40 capítulos. Vamos ao capítulo do... Abre para mim, por favor. 38. Obrigada. Êxodo, capítulo 38, para o rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. Êxodo, capítulo 38. O altar do holocausto contém 31 versículos. Fez o altar do holocausto de madeira de acácia, de 3 côvados de altura, era quadrado e tinha 5 côvados de comprimento e 5 de largura. Fez-lhe os chifres nos seus 4 cantos, de modo que os chifres formavam uma só peça com ele, e o cobriu de bronze. Fez todos o utensílio de altar, os recipientes para as cinzas, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. E os braseiros. Todos os seus utensílios fez de bronze. Fez para o altar uma grelha de bronze, de forma de rede, debaixo da borda do redor, que chegava até o meio do altar. Glórias ao Senhor Deus. 36 e 35, 36 e 35. Provérbios com 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Provérbios. Capítulo 12, Provérbios, capítulo 12, para o rebanho santo de número 36 e 35, 36 e 35. Provérbios, capítulo 12, contém 28 versículos. O que ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem perverso, de perversos desígnios, ele condena. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz do justo não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Os pensamentos do justo são retos, mas o conselho do ímpio é enganoso.
30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Zacarias com 14 capítulos. Zacarias, Vamos ao capítulo do livro de Zacarias. Capítulo 9. Zacarias, capítulo 9, que contém 17 versículos. Os castigos dos inimigos de Israel. A palavra do Senhor está contra a terra de Hadraque e repousará sobre Damasco. Pois o olhar do homem de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor, e também Amate, que fez fronteira com ela, e Tiro e Sidom. Ainda seja muito sábia, Tiro edificou para si fortalezas, amontoou prata como pó e ouro fino como a lama das ruas. O Senhor, porém, despojará e destruirá o seu poder no mar, e ela será consumida pelo fogo. 6, 66, 5 e 65, 6, 66, 5 e 65. Gálatas com 6 capítulos. Gálatas com 6 capítulos. Capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Para o rebanho são os números 6, 66, 5 e 65. Capítulo 5 do livro de Gálatas contém 26 versículos. A vida pelo Espírito. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, pureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e facções. Glórias ao Senhor Deus. 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Deuteronômio capítulo 5, 200. Deuteronômio capítulo 5 com 34 capítulos, perdão. Vamos ao capítulo do livro de Deuteronômio. Capítulo 17. Deuteronômio, capítulo 17, para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. Capítulo 17 do livro de Deuteronômio contém 20 versículos. Os deveres do rei, quando entrares na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá, e a possuíres e nela habitares e disseres, porém sobre mim um rei, como todas as nações que me cercam. Estabelecerás sobre ti o rei, que o Senhor, o teu Deus, escolher entre os teus irmãos. Não poderás estabelecer como rei um estrangeiro que não seja teu irmão. Glórias ao Senhor Deus. Ele, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito para adquirir mais cavalos. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por esse caminho. 28, 44, 27 e 43, 28, 44, 27 e 43, Romanos com 16 capítulos. Capítulo 11, Romanos capítulo 11, para o rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos vocês. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade. Gratidão pela presença do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 11, que contém 35 versículos.
hino de adoração, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência do Senhor Deus, que é insondável com os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que seja recompensado? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, glórias, pois a ele eternamente. Amém. Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. Joel com 3 capítulos. Capítulo 3, Joel, capítulo 3. Para o Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. Joel, capítulo 3, o juízo sobre as nações. Naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá. Ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança. Israel, a quem espalharam entre as nações, repartido a minha terra. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram um menino em troca de uma meretriz. Venderam uma menina por vinho para beberem. Ora, que tem de vós comigo, tire Sidom e todos os termos da Filista. Acaso quereis vingar-vos de mim? Se assim vos quereis vingar, bem depressa farei cair a nossa vingança sobre a vossa. A vossa vingança sobre a vossa cabeça. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para sortear os 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 1. Sejam todos bem-vindos. Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, que agora haja a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares que estiverem ligados. Nessa live da tua igreja virtual saiam todos esses espíritos malignos agora. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos aos 2 últimos livros. E o livro é o livro de Filemão, com 1 capítulo. E o livro de Levítico, com 27 capítulos. Filemão com 1 capítulo, que contém 25 versículos. Graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Senhor Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações, porque ouvi falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Tive grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Glórias ao Senhor Deus. Levítico com 27 capítulos. Capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Que contém 44 versículos. O dia da expiação, disse o Senhor a Moisés, o dia 10 deste 7º mês será o dia da expiação, tereis santas convocação. Afligireis as vossas almas, oferecereis oferta queimadas ao Senhor. Esse dia nenhum trabalho fareis, porque é dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, o vosso Deus. Toda pessoa que nesse dia não se humilhar será eliminada do seu povo. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através do livro e de um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus e Todo-Poderoso. 10. Você que mentalizou o 10, Isaías 44. Você que mentalizou o 3, 2 João. Você que mentalizou o número
22, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 5. Você que mentalizou o número 16, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 2. Você que mentalizou o 21, 1 Samuel, capítulo 8. Você que mentalizou o 18, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 11. Você que meditou no número 11, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Você que mentalizou o 12, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 5. Você que mentalizou o número 15, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 7, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o 17, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 9. Você que mentalizou o 6, no livro de Tito, capítulo 1. Você que mentalizou o 8, é no livro de Marcos, capítulo 5, que você vai meditar hoje. E você que mentalizou, escolheu o número 2, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 38. Você que mentalizou o 19, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 4, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 13, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 1, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 17. Você que mentalizou, escolheu o número 9, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 11. Você que mentalizou, escolheu o número 14, vai meditar no livro de Joel, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 20, vai meditar no livro de Filemão, contém um capítulo. Você que mentalizou, escolheu o número 5, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 23. Glórias ao Senhor Deus. Eu irei apresentar agora uma mensagem. Uma das denúncias que as nossas igrejas e canais estão apresentando. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros da mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21. Foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus, capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos, capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos, capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos
Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção, os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos, são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao Senhor Deus. Eu irei ler agora mais um dos desafios. Atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, para que a política... Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões. Prove para nós, na Bíblia Sagrada, que é um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine em João 9,31 e receba 200 milhões. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, ou Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, ou Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, ou Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, vocês que querem o Senhor Deus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises de nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives transmitidas durante a semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário das lives de segunda a sexta. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados: 10, Isaías 44, 3, 2 João, o 22, Ezequiel 5, 16, Apocalipse 2, o 21, 1 Samuel 8, 18, Salmos 119, do 25 ao 32, o 11, Eclesiastes 9, 12, 1 Reis 5, o 15, Jeremias 6, o 7, Oséias 7, o 17, Juízes 9, o 6, Tito 1, o 8, Marcos 5, 2, Êxodo 38, o 19, Provérbios 12, 4, Zacarias 9, o 13, Gálatas 5, 1, Deuteronômio 17, 9, Romanos 11, o 14, Joel 3, o 20, Filemão, o 5, Levítico 23. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Salvador.
de corpo, alma e espírito em sua vida. Declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, abra a Bíblia Sagrada, aberta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30, faça essa leitura dessa passagem de voz alta, em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, entrego a ti também o meu jugo e fardo, que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e o seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos. Como está escrito no livro de João, capítulo 15, vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado, nos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao Senhor Deus. Atenção nos benefícios importantes em você, seguidor, inscrito, ofertante de uma das igrejas virtuais, e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo. E uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscar ao Senhor Deus onde estiver e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas. Glórias ao Senhor Deus, gratidão pela presença de todos vocês. Eu agradeço muitíssimo vocês daqui do Brasil, vocês também da Angola, da Dinamarca, de Moçambique, vocês também de Portugal, da França, e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém.